No silêncio ameaçador de uma noite enluarada nas profundezas da Reserva Nacional de Ribeirão das Flores, um ato cruel está prestes a abalar toda uma comunidade. Uma criatura inocente, um bebê recém-nascido, é jogado às presas de uma das onças mais ferozes da região por aquele que deveria protegê-la, seu próprio avô milionário. Mas o destino reserva uma reviravolta extraordinária. Uma égua branca, majestosa como a neve, surge galopando entre as árvores, desafiando todos os instintos naturais. O que você está prestes a ouvir é uma história real de coragem animal, ganância humana e um final que vai deixar você sem palavras. E se você, assim como nós, ama histórias de superação animal, inscreva-se agora no canal Patas em Histórias para não perder nenhuma narrativa emocionante que vai tocar seu coração. Acredite, esta história vai mudar sua visão sobre animais para sempre. Agora vamos voltar àquela noite fatídica na Reserva Nacional. O ano era 2022 e a escuridão encobria segredos terríveis que estavam prestes a vir à tona. Gabriel Santos era o homem mais rico de Ribeirão das Flores. Suas mineradoras extraíam riquezas do solo, enquanto suas fazendas se estendiam por dezenas de alqueires de terra vermelha e fértil. Mas por trás da fachada de benfeitor local, Gabriel escondia um coração mesquinho e um segredo devastador que ele havia enterrado nas sombras da memória há exatos 30 anos. No estábulo principal da fazenda Canto da Serra, uma égua árabe branca chamada Estrela aguardava inquieta. Havia perdido seu potro prematuramente há 3 meses e desde então buscava incessantemente algo que preenchesse o vazio maternal. Com seus olhos alertas, sua pelagem imaculada sob a luz do luar, Estrela parecia pressentir que algo terrível estava prestes a acontecer naquela noite que se anunciava agitada e carregada de tensão. Na casa principal, um confronto familiar estava chegando ao ápice. Bruno, o filho caçula de Gabriel, havia confessado. Mariana Alves, sua namorada de apenas 22 anos, pediatra recém-formada, estava grávida de sua filha. "Você está louco?" Gabriel esbravejava, sua voz ecoando pelos corredores da mansão vitoriana. "Uma funcionária? Uma empregada em nossa família? Jamais! O nome dos santos será destroçado!" Mariana havia dado à luz apenas 6 horas antes, em um hospital clandestino na periferia. O parto fora complicado, deixando-a debilitada, mas nada a impediria de proteger sua filha. Enquanto Gabriel tramava friamente sua solução final, Estrela sentiu a agitação na casa. O instinto equino é misterioso, capaz de perceber mudanças sutis no ambiente muito antes que humanos percebam. Naquela madrugada, sob o manto da escuridão, Gabriel ordenou a Bruno: "Leve a criança para dentro da reserva, deixe-a onde a natureza fará nosso trabalho, ninguém jamais saberás." Bruno, tremendo e destruído pela culpa, envolveu o bebê em um cobertor fino. A pequena Luna, recém-nascida, chorava suavemente, seus olhinhos ainda fechados, completamente indefesa. Conforme o carro de Bruno cortava a estrada de terra, sinuosa e traiçoeira, em direção à Reserva Nacional, Estrela quebrou o cadeado de seu estábulo com incrível força, algo que nenhum cavalo jamais fizera na fazenda. A égua galopou na escuridão, guiada por um instinto primitivo que nenhum humano jamais poderia explicar ou entender. Era como se ela soubesse exatamente o que estava acontecendo e aonde precisava ir. Estrela, que havia perdido seu potro recentemente, pareceu desenvolver uma conexão quase sobrenatural com o bebê, como se seus instintos maternais a guiassem através da noite. Na entrada da reserva, conhecida localmente como Portal do Inferno devido aos frequentes ataques de onças, Bruno parou o carro. Suas mãos tremiam incontrolavelmente enquanto segurava a pequena Luna. "Perdoe-me", sussurrou ele, lágrimas escorrendo por seu rosto. Depositou cuidadosamente o bebê em um pequeno nicho entre as pedras, próximo ao riacho seco que cortava aquela parte da floresta. No silêncio tenso, os olhos amarelados da Rainha da Mata, a maior onça pintada da reserva, brilhavam no escuro. Ela observava a cena com interesse predatório, farejando o ar com suas narinas dilatadas. Foi nesse exato momento que Estrela emergiu das sombras, sua pelagem branca contrastando dramaticamente com a escuridão da floresta. A égua posicionou-se entre a onça e o bebê, numa postura de desafio que ninguém jamais havia presenciado.
Bruno ficou paralisado, testemunhando uma cena que desafiava tudo o que ele conhecia sobre o comportamento animal. Estrela e a onça se encaravam, enquanto Luna chorava inocentemente, alheia à batalha de vida ou morte travada ao seu redor. A égua emitiu um relincho agudo e ameaçador que ecoou pela floresta, alertando todas as criaturas da reserva sobre a presença de um intruso. A onça, por sua vez, soltou um rugido grave e intimidador. Em um movimento rápido e certeiro, a onça tentou atacar o bebê pelo lado, mas Estrela, com agilidade surpreendente para seu porte, girou seu corpo, usando suas poderosas patas traseiras para criar uma barreira intransponível. A rainha da mata circundou a égua, procurando uma brecha, seus músculos felinos tensos sob a pele malhada. O som dos cascos de Estrela batendo no solo firme ecoava como tambores de guerra pela noite. Com um salto impressionante, a onça tentou outro ataque, desta vez mirando o pescoço de Estrela. A égua, porém, havia previsto o movimento e ergueu-se nas patas traseiras, expondo seus cascos afiados como armas mortais. O combate parecia interminável. Cada investida da onça era recebida com uma resposta defensiva ou ofensiva da égua. A pequena Luna, agora reduzida a um silêncio assustador, continuava protegida entre as pedras. Bruno, ainda petrificado pelo medo e remordimento, observava impotente enquanto as duas forças da natureza travavam uma batalha épica. Ele nunca havia imaginado que um cavalo pudesse combater um predador tão feroz. Enquanto isso, nos confins da Fazenda dos Santos, Mariana havia acordado do torpor pós-parto. Uma intuição maternal poderosa a invadiu e ela imediatamente soube algo havia acontecido com sua filha. "Minha filha! Onde está minha filha?" Ela gritou, pulando da cama apesar da fraqueza. A parteira que acompanhava sua recuperação tentou em vão acalmá-la, mas Mariana estava determinada a encontrar Luna. Na reserva, a batalha tinha tomado um rumo crítico. A rainha da mata, frustrada por não conseguir alcançar sua presa, recuou para trás das árvores, planejando uma nova estratégia de ataque. Estrela, esteticamente magnífica mesmo no calor da batalha, mantinha-se alerta. Sua respiração era pesada, suor escorria por seus flancos, mas seus olhos permaneciam fixos no felino predador, sem demonstrar um único sinal de fraqueza. Foi então que algo inesperado aconteceu. De dentro da mata surgiram os sons de outros animais da reserva, uivos de lobos guarás, gritos de macacos pregos e até mesmo o canto noturno de centenas de aves. Era como se toda a fauna da Reserva Nacional havia sido despertada pelo confronto, formando um coro natural que preenchia a noite. A própria natureza parecia tomar partido na defesa do indefeso. Bruno, ainda paralisado pela cena, puxou seu celular com mãos trêmulas. Deveria ligar para seu pai, para a guarda florestal, para a polícia. A culpa o consumia, mas o medo de Gabriel era ainda maior. Enquanto hesitava, uma luz de lanterna cortou a escuridão. Dr. Ricardo Mendes, o guarda florestal-chefe, que aos 38 anos já acumulava 15 anos de experiência na reserva, havia ouvido o tumulto e se aproximava curiosamente. Ao avistar a cena surreal, uma égua branca enfrentando a maior onça da reserva, com um bebê humano entre as pedras, Ricardo tirou rapidamente seu equipamento de contenção, preparando-se para uma intervenção urgente. "Meu Deus!" ele murmurou, ajustando o foco de sua lanterna e vendo claramente pela primeira vez em seus anos de profissão um cavalo doméstico defendendo uma criança humana com a ferocidade de uma mãe biológica. A rainha da mata, notando a presença de outro humano, rosnou ameaçadoramente. Era um território seu e todos ali eram invasores. Sua fome e frustração foram aumentando perigosamente. Ricardo, experiente em lidar com animais selvagens, sabia que precisava agir rápido. Pegou seu rádio e chamou sua equipe de emergência, mas sabia que qualquer movimento errado poderia resultar em tragédia. Estrela, percebendo o novo aliado, relinchou suavemente para Ricardo, como se estivesse comunicando a urgência da situação. Era um momento de entendimento entre espécies que desafiava toda a lógica. Bruno, vendo a chegada do guarda florestal, finalmente encontrou coragem para se aproximar. Cambaleante saiu da escuridão onde estava escondido, com o rosto marcado por lágrimas de remorso. "Dr. Ricardo, é minha filha. Ela..." Bruno não conseguiu terminar a frase. O peso da culpa e do medo do que havia feito ameaçava esmagá-lo completamente. O guarda florestal olhou para Bruno com uma expressão que misturava incredulidade e indignação.
"O que você fez, menino? Como você pôde?" Mas não havia tempo para sermões. Luna precisava de cuidados urgentes. Com movimentos cuidadosos e calculados, Ricardo começou a se aproximar do nicho onde Luna estava escondida. Estrela, mostrando uma inteligência impressionante, moveu-se para criar um corredor de proteção. A onça, sentindo que sua presa estava prestes a ser removida, preparou-se para um último ataque desesperado. Seus músculos contraíram, seus olhos amarelos fixaram-se no grupo de humanos e animais. Naquele momento crítico, algo surpreendente aconteceu. A rainha da mata pausou seu ataque, suas narinas dilatando-se ao captar novos aromas. Havia outro predador na área, um grande lobo que emergiu das sombras. O confronto entre dois predadores de topo criou uma distração crucial. Ricardo aproveitou o momento, aproximou-se de Luna, pegou a pequena com o máximo de delicadeza e a segurou contra seu peito. Estrela, vendo que sua protegida estava agora segura nos braços do humano, finalmente permitiu-se relaxar ligeiramente. Seu corpo ainda tenso, mas sua postura defensiva suavizou-se apenas o suficiente. Bruno, vendo sua filha viva pela primeira vez, aproximou-se cambaleante. Lágrimas rolavam por sua face enquanto tocava delicadamente as bochechas rosadas de Luna. "Me perdoa", ele sussurrou, sua voz quebrando. Enquanto isso, na mansão dos Santos, um ajudante de confiança informou Gabriel: "Senhor, há uma comoção na reserva. O Dr. Ricardo está lá, junto com seu filho Bruno e uma égua branca." O rosto de Gabriel empalideceu. Ele conhecia aquela égua, a mesma que havia demonstrado comportamento estranho após a perda do potro. Agora tudo fazia sentido. Suas mãos tremeram enquanto vestia seu sobretudo. Na reserva, o som de sirenes distantes começou a cortar a noite. A equipe de Ricardo havia chegado, preparada para lidar com qualquer emergência envolvendo animais selvagens. Um dos veterinários, doutora Camila, correu para examinar Luna. Ela está hipotérmica, mas viva, milagrosamente bem para um recém-nascido exposto ao frio noturno. Como ela sobreviveu? Todos os olhos se voltaram para Estrela. A égua branca, ainda alerta, mas visivelmente exausta, aceitou gentilmente o carinho agradecido de Ricardo no pescoço. Era uma cena de tranquilidade após o caos. Enquanto a doutora Camila examinava Luna, a rainha da mata, que havia observado a cena à distância, recuou para dentro da mata. O instinto de caça havia sido superado pela presença de muitos humanos e pela clara proteção que a égua oferecia à criança humana. "Tudo bem agora, minha amiga. Você salvou uma vida esta noite", Ricardo murmurou para Estrela, acariciando sua pelagem branca, agora suja de lama e suor. O animal parecia entender cada palavra. Por fim, veículos das autoridades chegaram. A polícia local, alertada pelo burburinho, precisaria entender o que havia acontecido. Bruno sabia que enfrentaria as consequências de seus atos. Quando as primeiras luzes do amanhecer começaram a clarear o céu, a cena na reserva era surreal. Uma égua branca, exausta mas digna, uma onça observando das sombras, um bebê sendo aquecido em um cobertor de emergência. E ao longe, Mariana Alves corria desesperadamente pela estrada de terra. Ela havia roubado o jipe da fazenda e dirigido como uma desesperada, seguindo nada além de seu instinto maternal e uma súplica silenciosa. A história estava apenas começando. Entre humanos e animais, entre vida e morte, entre amor e traição, os segredos de Ribeirão das Flores estavam prestes a ser revelados de uma forma que ninguém jamais poderia ter previsto. O jipe empoeirado de Mariana freou bruscamente na entrada da reserva, espirais fumegantes sob as rodas. Ela saltou antes mesmo do veículo parar completamente, seu coração disparado ao ouvir o choro familiar de sua filha. "Luna! Meu Deus, Luna!" Mariana gritou, correndo em direção ao grupo. Seus cabelos desalinhados voavam ao vento, seus pés descalços pisando em pedra e terra sem sentir dor alguma. Dr. Ricardo, segurando cuidadosamente a pequena Luna, virou-se e viu a mãe desesperada se aproximando. "Ela está bem, senhora, um pouco assustada, mas viva. Tivemos uma guardiã especial aqui esta noite." Mariana pegou Luna em seus braços, lágrimas misturando-se ao alívio enquanto examinava cada dedinho, cada fio de cabelo do bebê. Era seu anjo, sua vida, e havia estado tão próxima de perdê-la para sempre. Bruno aproximou-se hesitante. Mariana, eu não queria. Meu pai, ele me forçou. Eu sinto muito." Sua voz quebrava em cada palavra, a culpa escrita em cada linha de seu rosto.
Os olhos de Mariana fulminaram Bruno. Como você pôde? Como uma pessoa deixa seu próprio filho para morrer? Você é tão monstro quanto seu pai, Gabriel! O grito ecoou pela mata silenciosa. Nesse momento, Estrela, que havia permanecido como uma sentinela silenciosa, aproximou-se de Mariana. A égua estendeu gentilmente o focinho em direção à Luna, como se quisesse tocá-la uma última vez. Comovida, Mariana estendeu sua mão livre para acariciar o pescoço de Estrela. Você salvou minha filha. Você fez o que o pai dela não foi capaz de fazer. Você é um anjo, minha amiga. Estrela soltou um relincho suave, suas narinas tocando delicadamente o rostinho de Luna. Era um momento de pura conexão, testemunhado por todos ali presentes, entre 3 diferentes espécies unidas pelo amor maternal. De repente, o som de pneus derrapando irrompeu no silêncio da madrugada. Gabriel Santos chegou em seu Mercedes blindado, descendo com o rosto contorcido de raiva e medo. O que é essa palhaçada? Bruno, como você ousa desobedecer minhas ordens? Gabriel berrou, mas sua voz tremeu ao ver o círculo formado. Sua nora segurando o bebê vivo, policiais, guardas florestais e aquela égua maldita. Dr. Ricardo avançou decisivamente. Senhor Gabriel, há testemunhas do que aconteceu aqui esta noite. Seu filho abandonou um recém-nascido para ser morto na mata. Isso é crime e será denunciado. O rosto de Gabriel empalideceu. Seu império de influência e dinheiro de repente parecia frágil diante da evidência irrefutável. Isso é um mal-entendido. Meu filho está doente, não sabe o que faz. Naquele momento, um policial militar que havia chegado com a equipe de emergência deu um passo à frente. Senhor Gabriel Santos, você está sendo acusado de atentar contra a vida de um menor. Terá que nos acompanhar. Isso é absurdo! Eu sou Gabriel Santos! Vocês sabem quem eu sou? Sua arrogância habitual emergiu, mas estava claramente abalada. O terror começava a deixar suas garras na pele do poderoso empresário. Bruno, encontrando finalmente uma faísca de coragem, falou alto. Pai, foi você quem ordenou. Eu era apenas um fantoche. Você disse que era a única solução, que a reputação da família estava em jogo. Mariana, ainda abraçando Luna, seu rosto contorcido de dor e raiva. Reputação? Você queria matar um bebê por reputação? Um inocente indefeso? Você é uma aberração humana. Enquanto Gabriel era algemado e levado para a viatura, ele lançou um último olhar venenoso para Estrela. Era aquela égua branca, de alguma forma, que havia destroçado seus planos meticulosamente elaborados. Uma promessa! Gabriel murmurou, seu rosto contorcido em uma expressão estranha enquanto olhava para a égua. Suas palavras ficaram suspensas no ar, confusas para todos, exceto para ele mesmo. Enquanto os policiais colocavam Gabriel na viatura, algo surpreendente aconteceu. A rainha da mata, que ainda observava das sombras, soltou um rugido que ecoou pela floresta, como uma despedida primitiva. O som desencadeou uma reação em cadeia. Macacos berravam nas copas das árvores, aves noturnas alçavam voo, e mesmo Estrela emitiu um relincho que complementava a serenata natural da reserva. Dr. Ricardo sorriu discretamente. Até os animais da reserva parecem aprovar a justiça sendo feita esta noite. Ele acariciou novamente o pescoço de Estrela, percebendo cicatrizes superficiais da batalha anterior. A doutora Camila havia organizado uma equipe médica móvel que chegou para examinar Luna adequadamente. Precisamos levar a bebê para o hospital. Um check-up completo é necessário após uma noite como esta. Mariana assentiu, mas antes de seguir para a ambulância, virou-se para Estrela. Você vem conosco, minha amiga. Vou garantir que você receba os melhores cuidados. É o mínimo que posso fazer. Dr. Ricardo recomendou cuidado. Ainda é noite e Estrela esteve em uma batalha intensa. Ela pode estar assustada, mas, de alguma forma, acho que ela confia em vocês agora. Bruno, ao ver a caravana de carros se preparando para partir, aproximou-se de Mariana uma última vez. Eu testemunharei contra meu pai. Vou contar toda a verdade, mas, por favor, perdoe-me algum dia. Mariana olhou para ele, seus olhos cansados, mas determinados. O perdão não é algo que se pede, Bruno. É algo que se conquista com ações, não com palavras. Prove-me que o filho não é como o pai. A comitiva finalmente partiu da reserva quando as primeiras luzes do amanhecer pintavam o céu de rosa e laranja. Estrela caminhou docilmente ao lado da ambulância, como se soubesse que seu trabalho ainda não estava terminado.
No hospital local, a cena era de caos organizado. Médicos e enfermeiros cuidavam de Luna, enquanto veterinários, chamados às pressas, examinavam Estrela em uma área improvisada do estacionamento. "É um milagre", declarou a doutora Camila após examinar Luna. "Nenhum sinal de hipotermia severa, apenas alguns arranhões superficiais, como se ela tivesse sido protegida do frio e do perigo toda a noite." O veterinário que examinava Estrela ficou igualmente impressionado. "Esta égua tem marcas de uma batalha, mas nada fatal. Na verdade, sua resistência é extraordinária. É como se ela estivesse energizada pelo propósito." Enquanto isso, na delegacia, Gabriel Santos enfrentava um dilúvio de acusações. Sob pressão do interrogatório, ele finalmente confessou: "Há 30 anos fiz a mesma coisa. Meu filho bastardo." O delegado interrompeu intrigado. "Senhor Gabriel, está dizendo que não é a primeira vez, que você já havia abandonado outra criança para morrer na reserva?" O peso da revelação encheu a sala de silêncio tenso. Gabriel engoliu a seco. "Era um bastardo, do meu tempo de solteiro. A mãe era uma funcionária. Eu pedi para alguém cuidar do problema. O menino tinha uns 3 anos. Achei que havia morrido." Nesse momento, o delegado fez uma pausa dramática. Uma suspeita terrível começou a surgir em sua mente. Ele conhecia bem a história da reserva, incluindo a do único guarda florestal órfão encontrado ali há exatos 30 anos. De volta ao hospital, uma notícia urgente chegou via rádio. A investigação de Gabriel Santos revelou que ele tentou assassinar outra criança há 3 décadas na mesma reserva. Os detalhes estão sendo investigados. Dr. Ricardo, que estava visitando Luna e Estrela, ficou paralisado ao ouvir a transmissão. Suas mãos tremeram enquanto ouvia as descrições. Um menino de 3 anos, abandonado na reserva, encontrado vivo por guardas. "Meu Deus!" ele murmurou, sua mente tonta com a revelação. Sua história de órfão, encontrado na reserva aos 3 anos, criado pelos guardas, sua desconhecida origem, tudo de repente fazia sentido terrível. Mariana, notando a expressão chocada de Ricardo, aproximou-se com Luna nos braços. "Dr. Ricardo, o senhor está bem? Você ficou pálido de repente." Sua preocupação maternal se estendia naturalmente a todos ao redor. Ricardo precisou se sentar. Seus 38 anos de vida começaram a ter um novo sentido aterrorizante. "Eu fui encontrado na reserva quando criança, órfão. Ninguém nunca soube quem me deixou lá." A realização golpeou todos os presentes como um raio. O homem que havia salvado Luna era filho de Gabriel, era o próprio irmão de Bruno, o primeiro filho bastardo que Gabriel havia tentado matar décadas atrás. Estrela, percebendo a comoção humana, aproximou-se de Ricardo e gentilmente apoiou sua cabeça em seu ombro. Era como se a égua reconhecesse outro sobrevivente, outra vítima da crueldade que havia tentado consertar. Os médicos que assistiam à cena ficaram impressionados com a inteligência emocional do animal. "É notável", comentou o veterinário. "Ela parece estar oferecendo conforto. Um cavalo nunca age assim." Enquanto o caos emocional se desenrolava no hospital, uma equipe técnica do noticiário local chegou para cobrir a história. O que começou como um caso de tentativa de infanticídio estava se tornando uma saga familiar complexa e perturbadora. Naquela tarde, o delegado providenciou um teste de DNA para confirmar a suspeita. Amostras foram coletadas de Gabriel, Bruno e Ricardo, enquanto o país inteiro seguia a história pelos noticiários. No dia seguinte, quando os resultados chegaram, confirmaram o inimaginável. Ricardo era mesmo filho de Gabriel Santos, irmão de Bruno, o primeiro filho bastardo que havia sobrevivido contra todas as probabilidades. "É uma ironia cósmica", refletiu Ricardo ao receber a notícia. "Passei minha vida protegendo a reserva e acabei salvando minha sobrinha e prendendo meu próprio pai biológico." Mariana segurava Luna mais forte, comovida com a descoberta. A reserva não permitiu que nenhum dos filhos de Gabriel morresse. É como se a natureza tivesse seu próprio senso de justiça. Estrela, parando ao lado de Mariana e Ricardo, soltou um relincho suave. Seus olhos inteligentes pareciam compreender que havia ajudado a descobrir não apenas um crime, mas uma rede de segredos familiares. Bruno, agora sob custódia também como cúmplice, pediu para visitar Ricardo no hospital. "Irmão!" Sua voz falhou. "Eu sonhava com um irmão quando criança. Nunca pensei que já tivesse um." Ricardo olhou para Bruno com uma expressão complexa. Raiva, pena, curiosidade.
Você foi cúmplice de tentar matar minha sobrinha, sua própria filha. Como os santos se tornaram tão desprovidos de humanidade? Nosso pai, Bruno sussurrou, as algemas tilintando enquanto gesticulava. Ele molda todos nós à sua imagem. O dinheiro, o poder, a reputação, tudo importa mais que vidas humanas. Mariana, tendo ouvido tudo, aproximou-se. Luna não vai crescer nessa família, ela vai ter um novo começo, longe da influência dos santos. E você, ela olhou para Bruno, pode ter uma chance de redenção se colaborar totalmente. Na semana seguinte, enquanto o julgamento de Gabriel começava, outra revelação bombástica veio à tona. Durante investigações nas propriedades dos santos, os investigadores encontraram um cofre escondido que continha arquivos secretos sobre o primeiro abandono. O arquivo revelava que Gabriel não agiu sozinho 30 anos atrás. Ele havia pagado João Silva, um empregado então, para levar o menino Ricardo à reserva. João estava vivo e preso por outros crimes. João, sob interrogatório, forneceu detalhes chocantes. Eu coloquei o menino numa parte rasa do rio. Gabriel disse que seria rápido, mas o garoto foi encontrado por um grupo de antas que o empurrou para a margem. A história de sobrevivência de Ricardo 30 anos atrás ecoava estranhamente na salvação de Luna. Ambos os casos envolviam interferência animal milagrosa, como se a natureza estivesse balanceando as escalas da justiça. Enquanto isso, Estrela tornou-se um símbolo local. Visitantes vinham ao hospital para ver a égua guardiã. Seu comportamento continuava a fascinar os veterinários, que documentavam sua conexão única com Luna. Ela só fica calma quando Luna está por perto, observou doutora Camila. É como se tivesse adotado o bebê, uma égua com um potro adotivo humano. É inédito na literatura veterinária. 2 meses haviam passado desde aquela noite fatídica na reserva. O julgamento de Gabriel Santos havia se tornado o caso judicial mais seguido do ano, com testemunhas se revezando para descrever os crimes hediondos que ele tentou encobrir. Em uma pequena casa alugada na periferia da cidade, Mariana reorganizava sua vida. Luna crescia saudável e forte, enquanto Estrela havia ganhado um espaço especial no quintal, protegida por uma cerca improvisada. A égua havia se recusado terminantemente a voltar para a propriedade dos santos após a noite dramática. Os advogados da família tentaram reclamar o animal, mas Mariana lutou legalmente pela guarda baseada na conexão especial. Ela salvou minha filha, ela escolheu nos proteger. Nenhum papel de propriedade vai mudar essa verdade, Mariana declarou ao juiz enquanto apresentava dezenas de depoimentos e pareceres veterinários a favor da ligação única. O caso da guarda de Estrela se tornou um precedente legal fascinante. Pela primeira vez, um cavalo estava sendo considerado mais que um bem material, era reconhecido como um ente com laços emocionais significativos. Dr. Ricardo visitava frequentemente a pequena casa. A descoberta de sua verdadeira origem havia aberto feridas antigas, mas também criado novas conexões familiares. Ele tinha uma sobrinha para proteger e 2 belas histórias de sobrevivência para compartilhar. Você sabia que encontraram documentos no arquivo pessoal de Gabriel? Ricardo revelou durante uma visita. Há registros de que ele conhecia sobre minha existência há anos, mas fingiu nunca ter nenhum filho antes. Mariana apertou Luna contra o peito. Quanto mais descubro sobre os santos, mais fico aliviada que Luna nunca crescerá sob a influência deles. Ela olhou para Ricardo com gentileza. Você é a prova de que podemos transcender nossa origem. Enquanto os adultos conversavam, Luna gatinhava pelo tapete. Estrela, do outro lado da janela, observava atentamente. Quando a bebê fez um barulhinho de desconforto, a égua relinchava suavemente, como se estivesse tranquilizando sua protegida. Um dia, uma delegação da universidade local chegou à casa de Mariana, liderada pela profa, doutora Sofia Menezes, especialista em comportamento animal. Eles queriam documentar o caso de Estrela para a ciência. Este vínculo entre uma égua e um filhote humano é excepcional, explicou a professora, ajustando seus óculos. Não há registros científicos de um caso tão claro de adoção interespécie com motivação maternal. Mariana estava inicialmente hesitante. Sua prioridade era proteger Luna e Estrela, não torná-las objetos de estudo, mas a promessa de que os estudos poderiam ajudar outros animais e humanos a convenceu a participar.
As observações começaram de forma discreta. Câmeras foram instaladas para registrar as interações diárias entre Estrela e Luna. Os pesquisadores ficaram imediatamente fascinados com padrões de comportamento nunca antes documentados. "Olhem isso!", sussurrou um dos estudantes apontando para o monitor. Estrela havia aprendido a tocar um sino com o focinho sempre que Luna chorava de fome, alertando Mariana mesmo quando ela estava em outra parte da casa. Outro comportamento intrigante surgiu. Estrela desenvolvia um círculo protetor ao redor de Luna sempre que estranhos se aproximavam da cerca. O animal havia aprendido a distinguir entre amigos familiares e possíveis ameaças. Dr. Ricardo trouxe uma novidade perturbadora em uma de suas visitas. Descobriram outro segredo nos arquivos de Gabriel. Parece que há mais irmãos por aí, ele teve outros relacionamentos escusos que resultaram em filhos. A revelação abalou Mariana. Quantas crianças ele pode ter abandonado? Quantos outros casos, como o seu e o de Luna, existem por aí? Ela segurou a mão de Ricardo, sentindo o peso de toda a corrupção moral dos santos. Os investigadores estão trabalhando nisso. Há indicações de pelo menos 3 casos nas últimas 4 décadas, todos envolvendo funcionárias de suas empresas. Ricardo explicou, seu rosto sombrio com a gravidade da situação. Estrela, percebendo a tensão na sala, aproximou-se da janela e relinchou com insistência. Era sua maneira de exigir atenção, de lembrar que havia necessidades imediatas além das revelações do passado. Naquele mesmo dia, durante o julgamento, Gabriel finalmente teve um colapso. Quando confrontado com os novos crimes descobertos, ele começou a confessar tudo, sua arrogância substituída por um desespero palpável. "Eu sou um monstro", Gabriel admitiu no tribunal, chorando pela primeira vez em décadas. "Criei meus próprios filhos com medo, moldei Bruno para ser tão covarde quanto eu. Ricardo sobreviveu e se tornou melhor que todos nós." A confissão em tribunal causou comoção. A mídia explodiu com manchetes sobre o Império Santos e os órfãos da reserva. A história de Estrela emergiu como um símbolo de esperança em meio à escuridão da saga familiar. Bruno, em uma declaração separada ao tribunal, pediu o perdão da família e ofereceu colaborar integralmente. Quando vi Estrela lutando sozinha contra a onça para proteger Luna, entendi o que é verdadeira coragem. De volta à casa de Mariana, a vida seguia sua rotina milagrosa. Luna havia desenvolvido um vocabulário próprio, essa para se referir à Estrela, sempre acompanhado de gestos animados com as mãozinhas. A equipe da universidade havia catalogado pelo menos 15 comportamentos únicos na relação da égua com a bebê. Estrela havia aprendido a identificar diferentes tipos de choro e respondia com relinchos específicos para cada necessidade. "É revolucionário", comentou o Dr. Wagner Alves, psicólogo animal visitante. "Estamos testemunhando um nível de empatia em termos cruzados que desafia nossas teorias sobre inteligência animal." Um dia de outono, enquanto Luna brincava no quintal sob o olhar atento de Estrela, um visitante inesperado apareceu. Era João Silva, o homem que havia executado a ordem de Gabriel 30 anos atrás. "Não vim causar problemas", João disse, tímido, sua capa de chuva gasta e seu rosto marcado pelos anos. "Vim pedir perdão ao Dr. Ricardo, se eu soubesse que ele sobreviveu." Ricardo, que estava visitando no momento, confrontou o homem que havia jogado um menino de 3 anos para morrer. "Você me jogou na água gelada. Disse que seria rápido. Para você, eu era apenas um problema a ser eliminado." João caiu de joelhos, lágrimas escorrendo por seu rosto envelhecido. "Eu tinha família para alimentar. Gabriel pagou 10 salários. Pensei que estava salvando meus próprios filhos, mas virei um monstro também." Estrela, surpreendentemente, aproximou-se de João. A égua não buscou confronto, mas sim colocou seu focinho gentilmente no ombro do homem choroso. Era um gesto de perdão que nenhum humano havia oferecido ainda. "Até mesmo ela consegue perdoar", Mariana murmurou, tocada pela cena. "Quanto temos a aprender com esses animais que julgamos inferiores?" Ela segurou Luna mais próxima, um lembrete vivo do milagre daquela noite. João levantou-se, enxugando as lágrimas. "Testemunhei contra Gabriel no tribunal. Contei tudo sobre aquele dia. Foi minha forma de tentar corrigir o passado." Ele olhou para a Estrela com reverência. "Ela é um anjo." Com o tempo, as revelações continuaram a surgir. Uma outra mulher entrou em contato com o escritório de advocacia, afirmando ter tido um filho com Gabriel há 15 anos. O padrão começou a se tornar dolorosamente claro.
Gabriel criou um império baseado em segredos e vidas destruídas, resumiu o promotor durante suas considerações finais, mas a natureza, através de um animal nobre, escolheu expor todos os seus crimes. O veredicto veio numa tarde chuvosa. Gabriel Santos foi condenado a 25 anos de prisão. Bruno recebeu uma sentença reduzida devido à sua cooperação, 6 anos com possibilidade de liberdade condicional após 2. A sentença trouxe um senso de justiça, mas também abriu feridas para cicatrizar. Ricardo sabia que o perdão seria um processo longo. Para ele, a verdadeira justiça veio quando ele viu Luna viva e segura, protegida pela mesma natureza que o salvara anos atrás. Naquela noite, na nova casa de Mariana, todos se reuniram: Ricardo, a equipe de pesquisadores, até mesmo João, que agora trabalhava voluntariamente no Centro de Reabilitação Animal local. Uma descoberta significativa foi compartilhada. Os pesquisadores haviam descoberto que Estrela havia experimentado um trauma de perda severo quando perdeu seu potro. Isso havia criado um vazio que ela preencheu ao adotar Luna. O instinto maternal transcende as fronteiras entre espécies, explicou a profa, Sofia. Estrela não apenas salvou Luna fisicamente, mas também encontrou cura emocional no processo. É um círculo perfeito de cura mútua. Conforme o verão se aproximava, Luna deu seus primeiros passos hesitantes. Seu destino, claro, era tocar a cerca de Estrela. A égua baixou sua cabeça majestosa, permitindo que a bebê tateasse desajeitadamente seu focinho. A cena ficou imortalizada pelo time da universidade. A primeira interação física entre Luna e sua guardiã se tornou a capa de revistas científicas ao redor do mundo. Mariana decidiu oficialmente mudar o sobrenome de Luna. Ela será Luna Mendes Alves, anunciou. Ela carregará a força e o legado de proteção de seu tio Ricardo, combinado com o amor de sua mãe. Nenhum traço dos Santos. O império financeiro integrar, as mineradoras, as fazendas foram abandonadas. Em uma reviravolta poética, a fazenda Canto da Serra, onde Estrela havia vivido, foi transformada em um santuário para cavalos maltratados e órfãos. A primeira residente foi uma égua grisalha encontrada vagando pela mesma reserva. É como se o universo estivesse escolhendo priorizar misericórdia sobre justiça retributiva, refletiu Ricardo durante a cerimônia de abertura. Estamos criando vida onde antes havia morte. A relação de Estrela com Luna desenvolveu novas nuances conforme a criança crescia. Luna havia aprendido a montar ocasionalmente no colo da égua, enquanto sentada no seu estábulo especial, com Mariana supervisionando atentamente. Um comportamento particular emergiu. Estrela havia desenvolvido um vocabulário de relinchos distinto. Os pesquisadores identificaram 11 diferentes sons que ela usava exclusivamente para se comunicar com Luna. Essa tornava a ser a palavra favorita de Luna, agora pronunciada com mais clareza. Ela a usava não apenas para se referir à égua, mas também para chamar sua atenção quando queria carinho ou conforto. A comunidade local se uniu em torno da história. Uma estátua de bronze representando uma égua protegendo um bebê foi erguida na praça central, tornando-se um símbolo de esperança e proteção maternal. O processo de cura continuou para todos os envolvidos. João Silva, o executor do primeiro abandono, dedicou sua vida à reabilitação animal, especialmente cavalos resgatados de maus tratos e negligência. Bruno, da prisão, escrevia cartas para Mariana, expressando seu arrependimento e seu desejo de, algum dia, conhecer sua filha quando ela fosse mais velha. Mariana mantinha as cartas, mas ainda não decidiu se Luna conheceria o pai. A Rainha da Mata, a onça que havia sido impedida de caçar Luna, também se tornou parte da lenda. Guardas relataram vê-la observando a casa de Mariana ocasionalmente, como se estivesse intrigada pelo cheiro persistente da égua branca. Os estudos científicos sobre Estrela foram publicados em revistas internacionais. O caso chamou atenção para a inteligência emocional de equinos e sua capacidade de formar vínculos interespécie. Talvez não seja tão surpreendente, teorizou a profa, Sofia. Cavalos viveram ao lado de uma ação natural de nosso relacionamento simbiótico. No primeiro aniversário da salvação, uma celebração foi organizada na própria reserva. Estrela foi transportada cuidadosamente ao local onde tudo aconteceu, com Luna nos braços de Mariana. A égua reconheceu o local imediatamente. Ela se posicionou exatamente onde estivera naquela noite fatídica, relinchou em direção às árvores onde a onça havia se escondido, como se revisitando a memória.
Luna, agora com 1 ano, respondeu ao ambiente familiar da reserva com curiosidade. Ela apontou para as árvores, balbuciando sons que pareciam perguntas sobre os eventos daquela noite crucial. Dr. Ricardo falou para o grupo reunido. 1 ano atrás, este local testemunhou um ato de proteção extraordinário. Uma égua decidiu que uma vida importava mais que sua própria segurança. Nós humanos criamos categorias, estabelecemos fronteiras entre espécies, definimos o que é possível, ele continuou, mas a natureza nos ensina que o amor e a proteção transcendem todas as nossas limitações. Uma tempestade se aproximava, similar àquela da noite fatídica. Em vez de assustar os participantes, ela parecia completar o ciclo simbólico. A chuva começou a cair enquanto todos se abrigavam. A tempestade purifica, murmurou uma das mães locais que havia participado da cerimônia. Ela lava os pecados do passado e abre caminho para um futuro limpo. Quando todos retornaram a casa, Mariana anunciou uma decisão que havia tomado com Ricardo. Eles criariam uma instituição dedicada a reconectar crianças órfãs com a natureza e terapia equina. O Instituto Estrela, eles chamaram, seria um lugar onde crianças traumatizadas poderiam encontrar cura através da interação com cavalos e a presença na natureza. As primeiras beneficiárias seriam as crianças vindas de lares abusivos, órfãos do sistema e aquelas que viviam em áreas urbanas densas, sem conexão com o mundo natural. Cada criança que salvamos é uma pequena vitória contra a escuridão que tentou destruir Luna e Ricardo. Mariana explicou sua visão. Estamos criando um ciclo de cura que vai além de nossas vidas. Estrela seria a embaixadora principal do instituto, mas outros cavalos resgatados também teriam papéis importantes. O santuário expandiu para se tornar um centro de cura holístico. João Silva ficou encarregado dos estábulos, sua penitência transformada em propósito. Ele conhecia cada cavalo pelo nome, suas histórias, seus traumas e trabalhava incansavelmente para sua reabilitação. A chegada das primeiras crianças ao instituto marcou um novo capítulo. Uma menina de 7 anos chamada Isabela, órfã de um incêndio familiar, foi a primeira a conhecer Estrela. Estrela tem olhos tristes, Isabela observou, tocando o focinho da égua. Ela entende tristeza. Era uma percepção profunda para alguém tão jovem, mas que capturou perfeitamente a essência da conexão terapêutica. Com o tempo, um sistema de comunicação não verbal se desenvolveu. Crianças que tinham dificuldade em falar sobre seus traumas encontravam consolo em acariciar e escovar os cavalos. Dr. Ricardo começou a documentar os resultados terapêuticos. Crianças com PTSD mostravam redução significativa de sintomas após sessões regulares com Estrela, especificamente. Há algo em seu temperamento, ele teorizou. Ela não é apenas gentil, mas tem uma presença calmante que parece emanar segurança, como se ela pudesse absolver o medo. Luna cresceu como a primeira criança oficial do instituto. Ela não era órfã ou traumatizada, mas era a prova viva do que Estrela havia conseguido. Sua presença dava esperança a outras crianças. Se a égua salvou um bebê das garras de uma onça, ela pode nos ajudar também. Tornava-se um mantra comum entre as crianças mais velhas quando chegavam ao instituto. As sessões de terapia pegavam forma única. Algumas crianças apenas sentavam em silêncio com Estrela, outros contavam seus segredos para ela, outros ainda desenhavam ou pintavam a égua. Um garoto chamado Miguel, que testemunhara violência doméstica extrema, desenhou Estrela com asas. Ela é um anjo guerreiro, ele explicou. Ela luta pelos que não podem lutar. Os desenhos das crianças, coletados ao longo dos meses, mostravam uma visão consistente. Estrela como uma figura maternal divina, protetora, forte mas gentil. As transformações eram palpáveis. Isabela, a primeira criança que chegou muda de medo, começou a falar novamente após 3 meses de sessões. Sua primeira frase completa foi: "Estrela me disse que estou segura." Com o tempo, o Instituto ganhou reconhecimento nacional, doações e voluntários chegavam de todo o país. O governo incluiu o Instituto Estrela em sua rede de terapias complementares. Bruno, agora em sua reabilitação progressiva, escreveu uma carta especial para Mariana. "Quando eu for liberado em 2 anos, posso visitar o Instituto. Não para ver Luna, se você achar melhor, mas para ajudar. Tenho muito a consertar."
A carta abriu uma complexa discussão entre Mariana e Ricardo, o direito à redenção versus a proteção de Luna. Eles decidiram que Bruno poderia trabalhar como jardineiro no instituto sob supervisão quando fosse solto. Estrela completou 3 anos desde o resgate noturno. Uma festa especial foi organizada. Para a surpresa de todos, a égua permitiu que todas as crianças do instituto se aproximassem simultaneamente. Ela escolheu ser uma mãe para muitas. Contemplou Mariana, assistindo a cena, como se entendesse que sua missão foi se expandindo. A visão ficou impressa em sua memória. 20 crianças cercando a égua branca com amor. 5 anos haviam passado desde aquela noite fatídica. Luna, agora uma menina ativa de 5 anos, cavalgava confiantemente sobre Estrela no paddock do instituto. Suas risadas ecoavam pelos campos como música celestial. Mais rápido essa! Luna gritava entusiasmada enquanto ela trotava em círculos suaves. A égua, agora mãe de todo, tratava Luna com particular cuidado, como se ela fosse sua primeira e mais preciosa filha. Bruno havia sido solto sob liberdade condicional após 3 anos. Fiel à sua palavra, ele havia se tornado o jardineiro do Instituto Estrela, mantendo distância respeitosa de Luna enquanto trabalhava incansavelmente para provar sua mudança. Ele planta uma árvore toda vez que tem um mau pensamento, Mariana observou para Ricardo um dia. Já temos um pequeno bosque crescendo, sua redenção está literalmente florescendo no solo. O instituto havia se expandido para incluir um programa especial para veteranos com PTSD, e Estrela havia desenvolvido um dom particular para acalmar ex-soldados, parecendo entender seus medos específicos e suas cicatrizes ocultas. Sargento Silva, um veterano da guerra que perdera sua perna esquerda, chorou pela primeira vez em 8 anos quando Estrela apoiou sua cabeça gentilmente em seu ombro. Ela não vê minha incapacidade, ele murmurou. Novas histórias surgiram sobre os poderes de Estrela. Uma criança autista não verbal começou a fazer sons diante da égua. Um garoto cego desenvolveu confiança tátil ao mapear o corpo da égua com suas mãos. Os pesquisadores da universidade, liderados pela Profa. Sofia, publicaram um segundo estudo revolucionário. Eles haviam documentado mudanças neurológicas em crianças após sessões com Estrela, aumentos mensuráveis em oxitocina. Estamos testemunhando algo que desafia nossa compreensão médica atual, a professora declarou em uma conferência internacional. Esta égua catalisa respostas de cura que excedem o que explicamos através do efeito placebo. Uma manhã de domingo, Mariana encontrou Luna afundada em um desenho complexo. Era Estrela cercada por dezenas de crianças, todas com halos coloridos. O que é isso, meu amor? Ela perguntou curiosa. É o exército de anjos da ESA. Luna respondeu seriamente. Todas as crianças que ela salvou se tornaram anjos também. Quando alguém está muito triste, todos os anjos da ESA ajudam. Profundidade das partes. Ela lembrou-se de especiais. Miguel, que agora há anos havia ganhado em arte. Miguel havia retornado ao instituto para revelar sua última obra, uma escultura de Estrela lutando contra a onça. A peça capturava não apenas o momento físico, mas a essência espiritual daquele confronto. Vendo isso, percebi que hoje não sou artista apesar do que vivi, mas por causa do que vivi. Miguel compartilhou na cerimônia de revelação. Estrela me ensinou que a beleza pode emergir do confronto. Dr. Ricardo havia desenvolvido um protocolo de tratamento usando Estrela como âncora terapêutica. Crianças passavam por um ciclo de 6 semanas, iniciando com observação silenciosa e progredindo para interação direta. Os resultados documentados mostravam melhorias significativas em 87% dos casos. O Instituto começou a receber solicitações internacionais para replicar o programa em outros países. Uma delegação veio do Japão, fascinada pelo caso de Estrela. Eles trouxeram uma égua especial como presente, Yukihime, cujo nome significa Princesa da Neve, uma árabe branca pura de uma linhagem sagrada. A interação entre Estrela e Yukihime foi observada atentamente. As duas éguas brancas desenvolveram uma comunicação sutil, como se compartilhassem uma linguagem antiga de guerreiras gentis. É interessante, observou o monge budista que acompanhava a delegação. Na tradição tibetana, cavalos brancos são considerados psicopompos, guias de almas. Esta estrela carrega essa qualidade antiga. Uma manhã chuvosa, Luna observava da janela enquanto Estrela pastava calmamente sob a chuva. Por que a essa não procura abrigo? Ela perguntou a Mariana, intrigada.
Ela está visitando memórias, Mariana explicou suavemente. Lembra quando você e eu falamos sobre a noite em que ela te encontrou? Era uma noite chuvosa como esta. Ela está honrando aquele momento. Naquele mesmo dia, notícias perturbadoras chegaram. Gabriel Santos havia sofrido um derrame na prisão, deixando-o parcialmente paralisado. Os médicos davam-lhe poucos meses de vida. Bruno pediu uma reunião urgente com Mariana e Ricardo. Sei que não tenho o direito, mas ele pediu para ver Luna. Uma vez, antes de morrer, suas mãos tremiam, enquanto apresentava o pedido impossível. O dilema moral rasgou a família adotiva. Ricardo, com sua perspectiva única como uma das vítimas de Gabriel, argumentou a favor do encontro controlado. Talvez Luna precise ver que os monstros são apenas humanos quebrados. Mariana resistiu inicialmente, mas uma conversa inesperada com Luna mudou sua perspectiva. A criança havia encontrado uma foto antiga de Gabriel e perguntou: "Este é o homem ruim que a essa venceu?" Sim, Mariana confirmou cuidadosamente. Ele fez coisas muito ruins, mas agora está doente e talvez arrependido. Luna considerou isso seriamente, depois disse: "Podemos curar corações ruins?" A visita foi marcada para 2 semanas depois. Estrela viajou com eles até a prisão, permanecendo no pátio externo, onde poderia ser vista da janela da enfermaria. Era a primeira vez que ela deixava o instituto desde que havia sido resgatada naquela noite fatídica. Gabriel estava irreconhecível. O homem outrora poderoso estava magro, frágil, com metade do corpo imóvel. Suas lágrimas fluíam livremente quando Luna entrou na sala. "Perdoe-me", ele sussurrou. Eu tentei jogar você para os predadores. A égua, ela é um anjo. Ela salvou você." Suas palavras saíam arrastadas, penosas. Luna, com a sabedoria antiga das crianças que conhecem o sofrimento, aproximou-se da cama. Ela colocou sua pequena mão sobre a mão imóvel de Gabriel. A essa disse que podemos fazer novas histórias. Bruno observava do canto, chorava silenciosamente. Seu pai, o tirano de sua infância, estava acabado, dependente da misericórdia de uma criança que ele tentara matar. Da janela, Gabriel podia ver Estrela no pátio. A égua olhava diretamente para onde ele estava, como se pudesse atravessar as paredes. "Ela me observou desde então", ele murmurou, "nos meus pesadelos." "Ela te deu a chance de mudar", Luna disse simples, mas profundamente. "Você escolheu não mudar até agora." Suas palavras carregavam uma clareza surpreendente para seus 5 anos. Gabriel fechou os olhos, lágrimas rolando por seu rosto envelhecido. "Eu desperdicei uma vida toda. Ricardo, Bruno, você, criança, todos mereciam melhor." Foi sua confissão final, um lamento de vida. Quando deixaram a prisão, Estrela relinchou suavemente para Luna. A criança traduziu para todos. Ela disse que terminamos aqui, a história velha acabou, agora fazemos novas histórias. Gabriel sobreviveu apenas 3 semanas após esse encontro. Em seu testamento final, ele deixou instruções para seus bens restantes serem doados inteiramente para o Instituto Estrela. "É purga no final", refletiu Bruno lendo o documento. Ele tentou comprar redenção com dinheiro uma última vez, mas pelo menos ajudará outras crianças. Os fundos trouxeram uma expansão significativa para o instituto. Uma ala médica foi construída, um centro de pesquisa sobre equinoterapia e um programa de treinamento para terapeutas equinos. Luna cresceu neste ambiente de cura e transformação. Em seu 6º aniversário, ela demonstrou um dom especial ao interagir com um cavalo resgatado que todos consideravam impossível de treinar. "Ele grita por dentro", Luna explicou. "Como você gritar sem voz? Ele precisa de silêncio forte." A criança sentou-se com o cavalo por horas, apenas respirando em sincronia com o animal. Dr. Ricardo documentou meticulosamente esse momento. Luna estava demonstrando a mesma intuição que Estrela possuía, uma capacidade de sentir e responder ao sofrimento emocional dos cavalos. É como se o DNA emocional de Estrela estivesse sendo transmitido para Luna, ele hipotetizou em seu jornal de pesquisa. Não biologicamente, mas através de aprendizagem experiencial profunda. Mariana observava com uma mistura de orgulho maternal e preocupação velada. Sua filha estava desenvolvendo dons que transcendiam o normal, chamando-a para um caminho de serviço além de si mesma. Uma série de documentários foi produzida sobre o Instituto Estrela, trazendo visibilidade internacional. Luna aparecia frequentemente, explicando com clareza surpreendente a linguagem silenciosa dos cavalos.
Cavalos não mentem, ela dizia para as câmeras, sua mão gentilmente acariciando o pescoço de Estrela. Eles mostram o que sentem com o corpo todo. Quando você mente, eles sabem. Quando ama, eles sabem também. O Instituto começou a desenvolver um programa especial para crianças com dons semelhantes aos de Luna. Sussurradores de cavalos tornaram-se uma classe reconhecida de curandeiros dentro da comunidade terapêutica. Uma criança galesa de 8 anos chegou ao instituto, sua habilidade de se comunicar com cavalos considerada estranha em sua cidade natal. Luna imediatamente reconheceu uma alma gêmea. Ela ouve narrativas, Luna explicou para Mariana após conhecer a nova garota. Cada cavalo tem uma história que quer contar, nós somos tradutoras. A profundidade de sua visão continuava a surpreender. Estrela, agora considerada a grande matriarca do instituto, havia desenvolvido um relacionamento especial com cada cavalo resgatado. Ela parecia ensinar-lhes que era seguro confiar nos humanos novamente. Os pesquisadores notaram um fenômeno: cavalos abusados que chegavam agressivos ou com medo extremo mudavam drasticamente após passarem uma noite no estábulo vizinho ao de Estrela. É como se ela compartilhasse sua sabedoria através das grades, teorizou Profa, Sofia. Há uma comunicação entre equinos que estamos apenas começando a compreender. Bruno, depois de 6 anos trabalhando como jardineiro, pediu para participar de treinamento formal como terapeuta equino. Sua transformação havia sido tão completa que até mesmo Mariana reconheceu sua mudança genuína. Trabalhar aqui mudou tudo, Bruno explicou em sua entrevista. Cada dia eu plantava árvores curando a terra, mas eram os cavalos que estavam me curando, e principalmente ela. Ele apontou para a Estrela, que pastava no campo próximo. Ela me olha direto nos olhos agora. No início evitava, agora vejo, não perdão exatamente, mas um tipo de aceitação, como se dissesse, você mudou. Luna havia desenvolvido um ritual matinal especial. Ela saía da casa às 6 da manhã, caminhava descalça até o estábulo de Estrela e conversava em sussurros com sua primeira guardiã. O que vocês conversam todas as manhãs? Mariana perguntou um dia. Luna sorriu misteriosamente. Ela me conta histórias dos outros céus que visitou. Antes de vir aqui, ela foi anjo em muitos lugares. A crença infantil de Luna em Estrela como um ser angelical havia se cristalizado em uma visão de mundo que influenciava todos no instituto. Crianças chegavam buscando sua anjo-cavalo. O impacto global do Instituto Estrela cresceu exponencialmente. Solicitações vinham de 47 países para estabelecer sucursais. Cada uma precisaria de sua própria estrela, um cavalo com a mistura certa de sabedoria e compaixão. 10 anos haviam se passado desde aquela noite fatídica. Luna, agora uma jovem de 10 anos, cavalgava Estrela pelos campos com a confiança de alguém nascida na cela. O vínculo entre elas transcendia a relação comum entre humano e animal. Hoje tem uma surpresa especial, Luna anunciou durante o café da manhã. A essa disse que tem algo importante para me mostrar na reserva. Seus olhos brilhavam com a antecipação característica da infância. Mariana e Ricardo trocaram olhares preocupados. A reserva mantinha memórias complexas para todos, mas haviam aprendido a confiar em Estrela completamente, especialmente quando se tratava do bem-estar de Luna. A jornada até a reserva foi feita em uma nova van especialmente adaptada para transportar Estrela. Durante a viagem, Luna contou a história do cavalo branco para um grupo de crianças visitantes, como se narrasse uma lenda antiga. E quando a onça atacou, a essa ficou maior. Luna dramatizava, não de tamanho, mas de espírito. Ela cresceu para proteger um bebê que nem conhecia. Essa é a magia do amor verdadeiro. Chegando à reserva, Estrela desembarcou com calma serena. Dr. Ricardo, agora diretor-geral da reserva, guiou o grupo até o local exato onde tudo havia acontecido uma década atrás. Parece diferente agora, observou Mariana. De fato, a área havia sido transformada. As pedras onde Luna fora colocada agora formavam um pequeno santuário natural, com flores nativas crescendo ao redor. Estrela caminhou diretamente para este altar natural. Ela parou exatamente onde havia lutado contra a onça, como se pudesse sentir os ecos daquele momento crucial. Então, para a surpresa de todos, ela começou a cavar suavemente.
O que ela está fazendo? Bruno, agora terapeuta credenciado do instituto, perguntou intrigado. Luna se aproximou e ajoelhou-se ao lado de Estrela, colocando as mãos na terra revolvida. Ela enterrou algo aqui, Luna exclamou, sua voz cheia de admiração. Naquela noite, ela enterrou algo precioso. Com a ajuda de Dr. Ricardo, eles cuidadosamente escavaram o local. O que eles encontraram deixou todos sem palavras. Era um pequeno objeto de madeira, entalhado à mão, uma miniatura perfeita de uma égua protegendo um potro. A madeira estava incrivelmente preservada pelo solo. Era o brinquedo que o meu primeiro potro mais gostava, alguém disse atrás deles. Todos se viraram para ver Joana, a tratadora anterior de Estrela, agora uma senhora de cabelos prateados. Quando o potro morreu, Estrela carregou este objeto por dias, Joana explicou. Uma noite ela fugiu do estábulo, nunca soubemos para onde. Agora entendo, ela veio aqui enterrar a memória de sua perda anterior. A revelação adicionou camadas de significado àquela noite. Estrela havia enterrado sua dor naquele local sagrado, apenas para retornar e transformar a mesma dor em propósito, salvando Luna. Luna segurou o pequeno entalhe com reverência. Por isso você estava pronta, ela sussurrou para Estrela. Você já havia passado por uma perda, você sabia o que estava em jogo. Dr. Ricardo documentou meticulosamente a descoberta. Em seus anos estudando o comportamento animal, ele nunca havia encontrado tal evidência tangível de memória emocional complexa em um cavalo. Isso muda nossa compreensão da inteligência emocional equina, ele anotou. Estrela não apenas lembrava-se de seu próprio luto, mas havia realizado um ritual de enterro, um comportamento que acreditávamos ser exclusivamente humano. Enquanto o sol começava a se pôr, criando uma áurea dourada sobre a cena, algo extraordinário aconteceu. Da floresta emergiu uma figura familiar, a Rainha da Mata, agora mais velha, mas ainda majestosa. A onça parou a uma distância respeitosa, observando o grupo. Estrela ergueu a cabeça calmamente, mas não demonstrou agressividade. Era como se dois antigos adversários reconhecessem uma trégua implícita. Ela tem filhotes, Luna observou com sua percepção aguda. De fato, o movimento nas sombras revelou 3 pequenos felinos, curiosos mas cautelosos, observando os humanos de longe. A Rainha da Mata fez um som baixo na garganta, não um rosnado, mas algo mais complexo. Estrela respondeu com um relincho suave. Era um diálogo entre espécies, testemunhado em silêncio respeitoso pelos humanos. Ela está transmitindo sabedoria, Dr. Ricardo traduziu com reverência. Para seus filhotes, para nós, que nem todo cavalo é inimigo, nem toda luta é necessária. Luna deu um passo à frente, estendendo a mão em direção à onça. Mariana instintivamente começou a se mover para protegê-la, mas Ricardo tocou seu braço gentilmente. Deixe, ela entende algo que nós estamos apenas começando a compreender. A Rainha da Mata observou Luna intensamente. Lentamente, ela abaixou sua cabeça em um gesto que parecia ser reconhecimento. Então, com seus filhotes, ela desapareceu silenciosamente na vegetação. O encontro deixou todos profundamente comovidos. Era como se múltiplas histórias de perda, redenção e conexão convergiram naquele momento sagrado. O círculo parecia finalmente completo. Temos que voltar, Luna anunciou de repente, ainda segurando o entalhe de madeira. A essa quer levar isso de volta para ficar com as outras crianças, para elas entenderem que toda perda pode se transformar. Durante a viagem de volta, Bruno falou pela primeira vez sobre suas próprias perdas. Passei anos enterrando minha culpa, como Estrela enterrou aquele entalhe. Talvez seja a hora de desenterrar e transformar. De volta ao instituto, o entalhe foi colocado em um lugar especial no centro de terapia, tornou-se um objeto focal poderoso para as sessões, representando como a dor passada pode ser transformada em proteção futura. Naquela noite, uma nova tradição começou. Crianças do instituto se reuniam às noites de lua cheia para ouvir Luna contar a história completa de Estrela, não apenas o resgate, mas toda a jornada de transformação. E ela enterrou sua dor profunda na terra. Luna narrava dramaticamente para que um dia pudesse florescer como força para salvar outras vidas, como uma semente que precisa morrer para se tornar árvore. As histórias de Luna assumiram qualidades quase míticas. Ela falava sobre Estrela visitando outros cavalos em sonhos, ensinando-os a serem corajosos, sobre a égua conversando com os espíritos da floresta.
Surpreendentemente, alguns cavalos do Instituto começaram a mostrar comportamentos que seguiam os padrões que Luna descrevia. Era como se as histórias estivessem criando realidade ou revelando verdades ocultas. O entalhe de madeira desenvolveu sua própria aura. Crianças que o tocavam relatavam sonhos vívidos sobre cavalos voadores. Veteranos com PTSD descreviam visões de paz após meditarem com o objeto. Não é magia, Dr. Ricardo explicava aos céticos. É arquétipos. Estrela ativou algo primordial em nosso inconsciente coletivo. O protetor antigo, a mãe guerreira, o guardião que todos buscamos. Luna começou a treinar outros cavalos para serem guardiões do Instituto como Estrela. Surpreendentemente, ela identificou qualidades específicas: paciência excepcional, resposta a sofrimento humano, presença calmante. Um desses cavalos, Tempestade, foi resgatado de abusos severos. Luna passou meses trabalhando com ele, usando o entalhe como ponte terapêutica. Ele precisa aprender a enterrar sua raiva antes de encontrar sua força. A transformação de Tempestade tornou-se outra lenda do Instituto. O cavalo, que antes atacava qualquer humano que se aproximasse, aprendeu a fazer intervenções terapêuticas com suas próprias cicatrizes. Cicatrizes contam histórias. Luna ensinava aos novos terapeutas equinos. Estrela tem cicatrizes da luta contra a onça. Tempestade tem cicatrizes dos humanos. Quando eles se conheceram, reconheceram irmãos em batalha. Uma delegação internacional veio estudar o Método Estrela, como a abordagem terapêutica havia sido nomeada. Eles documentaram relações diretas entre exposição à presença de estrela e reduções mensuráveis em cortisol. Esta égua está quebrando fronteiras científicas, declarou o Dr. Chen, neurocientista visitante do Japão. Ela está demonstrando que os animais podem ser curadores emocionais conscientes, não apenas companhias passivas. O Instituto implementou um programa ambicioso: treinar uma rede global de cavalos terapeutas, usando os métodos que emergiram organicamente de Estrela. Luna tornaria-se o cérebro central desta rede. Há uma outra coisa. Luna revelou durante uma reunião de planejamento. A essa diz que existem outros lugares onde cavalos salvaram humanos, lugares que a história não lembra. Precisamos encontrá-los e conectá-los. Esta missão deu origem a expedições arqueológicas únicas. Usando relatos locais e folclore, a equipe identificou locais onde cavalos haviam agido como salvadores ao longo da história. Em uma caverna antiga no Peru, eles encontraram pinturas rupestres, cavalos brancos protegendo crianças de predadores. Na Escócia, uma lenda local falava de éguas resgatando náufragos do mar. Estamos descobrindo uma linhagem de guardiões, Dr. Ricardo concluiu, estudando os achados. Não são apenas Estrela e Alba, há uma tradição antiga de cavalos servindo como pontes entre mundos. Luna argumentou passionadamente para estabelecer um arquivo global de cavalos guardiões. Cada história adiciona força à próxima. Quando crianças souberem que cavalos salvaram humanos por milhares de anos, eles entenderão que não estão sozinhos. O arquivo cresceu rapidamente. Uma mulher na Índia relatou sobre sua égua, alertando a família de um tsunami iminente. Um homem no Brasil descreveu como seu cavalo o guiou para fora de uma caverna desabando. Cada história adicionada fortalecia a compreensão. Cavalos possuem capacidades perceptuais que ultrapassam o que a ciência atual explica. Eles são sentinelas naturais para a raça humana. No 10º aniversário de sua salvação, Luna fez uma declaração profunda na cerimônia. A essa não salvou apenas um bebê naquela noite, ela salvou uma forma de ver o mundo, uma forma de entender que milagres vêm com cascos e corações gentis. A cerimônia atraiu mídia internacional. Luna, agora uma eloquente pré-adolescente, falou sobre como sua história tinha se espalhado, tocando milhares de vidas e mudando a percepção humana sobre inteligência animal. Quando crescer, quero ser a voz daqueles que não podem falar, Luna prometeu, de pé ao lado de Estrela, porque fui salva por um ser que nunca usou palavras humanas, mas me ensinou sobre amor incondicional. A transformação havia percorrido seu círculo completo. De um ato de crueldade quase inimaginável, emergiu um movimento global de cura, educação e reconexão entre humanos e cavalos.
Estrela, agora uma matriarca respeitada, permanecia o coração pulsante desta transformação. Sua presença continuava a inspirar, a curar e a lembrar todos de que em cada momento escuro há potencial para a luz extraordinária emergir. 15 anos haviam se passado desde aquela noite transformadora. Luna, agora uma jovem de 15 anos, cavalgava Estrela pelos mesmos campos com uma elegância que combinava juventude radiante com sabedoria antiga. Tem algo diferente nas energias hoje, Luna murmurou, acariciando o pescoço de Estrela. A égua havia envelhecido graciosamente, seu pelo ainda branco como neve, mas seus olhos carregavam décadas de experiência. O Instituto Estrela havia se expandido para incluir um campus de pesquisa global. Estudantes de zoologia e psicologia vinham de todo o mundo estudar o fenômeno que Estrela havia iniciado. Naquela manhã específica, uma descoberta surpreendente havia sido feita no antigo sótão da Mansão Santos. Durante renovações, trabalhadores encontraram uma série de diários escondidos pertencentes ao pai de Gabriel. Os diários revelavam uma história que ninguém havia previsto. O avô de Gabriel havia também tentado afogar uma criança 70 anos atrás. A criança sobreviveu devido à intervenção de um cavalo branco. É um padrão geracional, Dr. Ricardo observou sombriamente enquanto lia os documentos antigos. Uma maldição que os cavalos brancos quebraram 3 vezes agora, comigo, com Luna e com esta criança de 70 anos atrás. A descoberta levantou questões profundas sobre destino e redenção. Havia algo na linhagem dos santos que atraía esta compulsão terrível, e havia algo nas éguas brancas que as tornava instrumentos de correção kármica. Luna propôs uma expedição para encontrar informações sobre a criança salva 70 anos atrás. Com tecnologia moderna e registros municipais, eles traçaram o paradeiro de José Montenegro, agora um homem de 73 anos. José vivia em um pequeno sítio nas montanhas, cercado por cavalos. Quando soube sobre Luna e Estrela, suas mãos artríticas tremeram. Eu sempre soube que não estava sozinho, ele sussurrou. A história de José ecoava estranhamente familiar. Uma égua branca chamada Alba. Ela lutou contra lobos naquela noite. Passei minha vida tentando entender por que ela me salvou. A conexão entre Alba, Estrela e a égua que salvou Ricardo criou uma linhagem mística. 3 cavalos brancos, 3 décadas separadas, 3 vidas santos que eles haviam protegido contra as trevas de seus próprios patriarcas. É, como se fossem irmãs de almas. José teorizou, seus olhos brilhando ao conhecer Estrela, conectadas através do tempo, guiadas por um propósito maior que nossas mentes podem compreender. Luna imediatamente reconheceu parentesco com José. Ambos haviam sido salvos, ambos haviam dedicado suas vidas a cavalos como resultado de suas experiências próximas à morte. Há um antigo provérbio equestre, José compartilhou durante o jantar. Os cavalos brancos são almas puras que escolhem forma física para equilibrar karmas específicos. Eles vêm quando e onde são mais necessários. A revelação inspirou Luna a propor um projeto audacioso, documentar todos os casos conhecidos de cavalos brancos salvando vidas humanas. A pesquisa levaria anos, mas ela estava comprometida. Dr. Ricardo apoiou entusiasticamente. Se conseguirmos estabelecer um padrão estatístico significativo, isso poderia revolucionar nossa compreensão da consciência animal e propósito evolutivo. O projeto ganhou impulso rapidamente, relatos fluíam de continentes diversos, cavalos brancos salvando crianças de incêndios na Austrália, resgatando nadadores na tempestade na Irlanda, alertando famílias de deslizamentos na Colômbia. Não é coincidência, Luna argumentou em sua primeira publicação acadêmica. Há um padrão interconectado de intervenção que sugere uma inteligência coletiva ou propósito espiritual compartilhado. Bruno, agora um terapeuta respeitado, havia desenvolvido uma teoria complementar. Talvez humanos que quase perdem vidas para cavalos brancos sejam marcados. Nós nos tornamos pontes entre mundos. A teoria dele foi testada quando uma onda de cavalos resgatados chegou ao instituto. Todos mostravam sinais de tratamento severo, mas sob a presença de Estrela, eles demonstravam recuperação acelerada. É como se ela estivesse transmitindo diretamente, observou Mariana, agora com cabelos salpicados de prata. Não apenas conforto, mas memórias de cura, ensinando-os a confiar novamente.
Uma tarde fatídica, um cavalinho órfão chegou ao instituto. Malfi havia sido encontrado ao lado de sua mãe morta, traumatizado e recusando comida. Os veterinários temiam que não sobrevivesse. Luna teve uma intuição, ela guiou Malfi ao estábulo de Estrela. A égua velha observou o potro tremendo com olhos conhecedores, então ela fez algo que deixou todos sem palavras. Estrela desceu suavemente ao chão do estábulo, posicionando-se de forma que Malfi pudesse se aninhar contra seu flanco aquecido. O potro hesitou, depois aceitou o convite, encostando-se contra a égua guardiã. Durante toda a noite, Estrela permaneceu imóvel, aquecendo e confortando Malfi. Pela manhã, o potro estava comendo novamente, as cicatrizes emocionais começando a curar sob proteção maternal. Ela escolheu seu sucessor, Luna realizou com clareza súbita. Malfi será o próximo guardião, Estrela o está treinando. A intuição de Luna provou ser profética nos meses seguintes. Conforme Malfi crescia, ele desenvolveu qualidades notavelmente similares às de Estrela. Ele mostrava empatia excepcional com crianças assustadas e presença calmante durante sessões terapêuticas. É uma linhagem, Dr. Ricardo documentou fascinado, não biológica, mas espiritual. O papel de guardião está sendo conscientemente passado para a próxima geração. Luna começou uma nova fase em seu próprio desenvolvimento. Ela moveu-se além de apenas trabalhar com cavalos para estudar esta transmissão de sabedoria, como guardiões identificavam e treinavam seus sucessores. Uma manhã, encontraram Estrela e Malfi engajados em um ritual peculiar. A égua velha caminhava lentamente por todo o perímetro do instituto, enquanto o jovem observava atentamente. Ela está mostrando as fronteiras, Luna explicou, observando através de lágrimas, ensinando-o sobre o que precisa ser protegido. É uma cerimônia de passagem. Naquele inverno, Estrela mostrou sinais de enfraquecimento pela primeira vez. Sua idade avançada finalmente a alcançou. Os veterinários confirmaram artrite severa e problemas cardíacos. Ela completou 22 anos. O veterinário-chefe relatou com gentileza. Para uma égua que viveu com tanta intensidade, protegendo e curando, isso é verdadeiramente notável. Luna passou cada momento livre com Estrela durante seus últimos meses. Elas conversavam em seu idioma silencioso, compartilhando décadas de memórias e lições aprendidas. Em uma tarde clara de primavera, Estrela guiou Luna, Malfi e, curiosamente, a família inteira, incluindo José Montenegro, de volta à reserva. Ela escolheu o local exato de aquela noite transformadora. Estrela permaneceu parada onde havia lutado contra a onça 15 anos atrás. Ela olhou para cada pessoa presente. Luna, sua primeira salvação. Ricardo, conexão com o passado. Malfi, guardião do futuro. Então, para o choque de todos, a mesma rainha da mata emergiu das sombras. A velha onça aproximou-se lentamente, sem hostilidade. Ela parou a uma distância respeitosa de Estrela. As duas antigas adversárias se encararam uma última vez. Em seus olhos havia reconhecimento mútuo de guerreiras que haviam servido propósitos opostos naquela noite fatídica, ambas criadas para cumprir papéis necessários. Elas estão fazendo as pazes com a história, sussurrou José, sua própria história entrelaçada nesta tapeçaria de destino, aceitando que aquela noite mudou tudo para todos envolvidos. Estrela inclinou suavemente sua cabeça em direção à onça. A rainha da mata respondeu com um ruído baixo na garganta, não agressivo, mas reconhecedor. Então ela se afastou, desaparecendo na mata. Na manhã seguinte, a equipe do instituto encontrou Estrela deitada pacificamente em seu estábulo favorito. Ela havia partido durante a noite, cercada de calor e memórias amorosas. Como ela sabia? Mariana chorou, abraçando Luna. Ela retornou ao local, fez as pazes com seu passado e somente então decidiu partir. Luna segurou a mão de sua mãe com força. Suas lágrimas fluíam livremente, mas havia também uma calma profunda em seu rosto. Ela não morreu com uma batalha não terminada, ela morreu em completude. O funeral de Estrela atraiu visitantes de 10 países, crianças a quem ela havia curado, cavalos que ela havia ensinado, humanos cujas vidas ela havia tocado indiretamente. Todos vieram honrar a égua guardiã. Luna deu o elogio fúnebre, sua voz jovem, mas carregada de sabedoria, além de seus anos. Estrela me salvou naquela noite, mas essa não foi sua maior dádiva. Sua maior dádiva foi nos ensinar como amar incondicionalmente.
Ela nos mostrou que coragem não é ausência de medo, mas proteção apesar do medo. Ela nos ensinou que família não é limitada por espécie. E mais importante, ela provou que um único ato de coragem pode criar ondas que transformam o mundo. Durante o funeral, Malfi permaneceu quieto ao lado do lugar favorito de Estrela. Os observadores notaram que ele parecia estar processando o momento com uma gravidade incomum para um cavalo jovem. Ele entende a responsabilidade que herdou, Dr. Ricardo observou, não é apenas ser um cavalo terapêutico, é ser um guardião, uma ponte entre mundos, um curador de corações quebrados. Na semana seguinte ao funeral, o Instituto estabeleceu o Legado Estrela, um programa dedicado a identificar e treinar cavalos com potencial de guardião em todo o mundo. Luna tornar-se-ia a curadora principal deste programa. Sua conexão única com cavalos e sua compreensão do papel de guardião a tornavam a escolha natural para liderar este movimento. Cada cavalo branco não é um guardião, Luna explicaria aos estudantes, mas cada guardião verdadeiro carrega essa qualidade prateada de alma, pureza de propósito, coragem inabalável, compaixão infinita. Meses depois do funeral, Luna estava trabalhando com um novo resgate que chegou ao instituto, uma égua assustada que havia sobrevivido a abusos severos, paralisada por medo. Enquanto Luna tentava se conectar com a égua ferida, ela pensou em Estrela. De repente, ela teve uma inspiração. "Venha comigo", ela sussurrou para a égua. "Há alguém que quero que você conheça." Luna guiou a égua para o campo especial que havia se tornado um monumento informal para Estrela. Uma estátua de bronze permanecia ali agora, capturando Estrela em sua pose protetiva clássica. Para a surpresa de Luna, a égua resgatada caminhou diretamente para a estátua. Ela tocou o bronze com seu focinho, como se pudesse sentir a presença ainda. E então, pela primeira vez desde sua chegada, ela pareceu relaxar. "Você sentiu?" Luna sussurrou maravilhada. "Sentiu que você está segura aqui? Este é o lugar onde milagres acontecem." Os anos seguintes viram a expansão global do Legado Estrela. Institutos semelhantes foram estabelecidos na Escócia, Japão, Brasil e África do Sul. Cada um tinha seu próprio cavalo guardião local. Luna cresceu para se tornar uma autora renomada e conferencista internacional sobre inteligência animal e terapia equina, mas ela sempre retornava ao instituto original, onde sua história começou. Em seu 18º aniversário, Luna fez uma peregrinação solo de volta à reserva. Ela permaneceu no local sagrado, agora marcado com uma placa simples. "Aqui, coragem transformou o destino." Enquanto meditava, uma família de cavalos selvagens emergiu da floresta. Entre eles estava uma égua branca jovem que se aproximou sem medo. Ela estudou Luna com olhos inteligentes e curiosos. Luna estendeu sua mão lentamente. A égua selvagem tocou gentilmente os dedos de Luna com seu focinho. No contato, Luna sentiu um pulso de reconhecimento, como se Estrela estivesse cumprimentando-a através desta nova forma. "O círculo continua", Luna sussurrou, lágrimas de gratidão rolando por seu rosto. Ela entendeu profundamente: guardiões nunca realmente partem. Eles simplesmente transformam, assumem novas formas, encontram novas vidas para salvar. Enquanto o sol se punha sobre a reserva, pintando o céu em tons de rosa e ouro, Luna sabia que a história de Estrela continuaria para sempre, não apenas como memória, mas como força viva, moldando o futuro através de cada coração que tocava. 20 anos haviam passado desde aquela noite fatídica. O Instituto Estrela havia se tornado uma rede global de cura, com 47 centros em 32 países. Luna, agora uma mulher de 20 anos, era reconhecida mundialmente como pioneira em inteligência emocional animal. Em cada instituto, uma égua branca era mantida como guardiã principal, todas descendentes emocionais de Estrela. O programa Guardiões do Destino identificava e treinava cavalos com aptidão especial para a cura. Uma conferência especial foi organizada para o 20º aniversário da salvação de Luna. Líderes mundiais em comportamento animal, terapeutas e centenas de ex-pacientes convergiram para Ribeirão das Flores. Durante a conferência, uma descoberta arqueológica excepcional foi anunciada. Em cavernas antigas da Mongólia, pinturas de 5.000 anos mostravam cavalos brancos protegendo crianças humanas de predadores. A evidência sugere que a relação protetora entre cavalos brancos e humanos é tão antiga quanto a civilização, Dr. Ricardo apresentou. Tivemos guardiões entre nós por 5 milênios.
Luna revelou seu projeto final, uma arca viva de cavalos guardiões. Ela havia identificado 50 linhagens genéticas específicas que produziam consistentemente cavalos com capacidades protetivas excepcionais. Não estamos criando super cavalos, ela explicou, e estamos reconectando-nos com uma antiga simbiose. Estes animais foram designados para nos proteger, nós apenas precisamos ouvi-los. A conferência também marcou o lançamento de seu livro best-seller, Guardiões de Quatro Patas. Como Estrela mudou nossa compreensão do propósito animal. O livro continha histórias de 2.000 cavalos guardiões documentados. Na última noite da conferência, Luna liderou todos os participantes em uma caminhada à luz de tochas até a reserva. Eles permaneceram em silêncio no local sagrado onde tudo começou. Uma nova tradição foi estabelecida, a Vigília da Gratidão. A cada ano, no aniversário da salvação de Luna, pessoas de todo o mundo acenderão velas em memória de cavalos guardiões. Luna finalizou a conferência com uma declaração poderosa. Esta não é apenas uma história de sobrevivência, é uma história de evolução. Estrela abriu nossos olhos para uma inteligência superior nos cavalos que estava conosco o tempo todo. Após a conferência, Luna embarcou em uma jornada pessoal. Ela viajou para os Himalaias para estudar com monges tibetanos que mantinham a tradição de cavalos como psicopompos, guias de almas. No topo de uma montanha sagrada, encontrou uma estátua de 1000 anos, uma égua branca protegendo uma criança. O monge explicou: esta é Sonam Dolma, mérito e leão de neve, a primeira guardiã registrada na nossa história. Luna compreendeu que estava conectada a uma linhagem ancestral de cavalos e humanos protegidos. Eram todas partes de uma tapeçaria espiritual muito maior do que qualquer um havia imaginado. Somos os privilegiados, o monge finalizou, escolhidos para conhecer nossos guardiões vivos nesta vida. Muitos passam suas vidas sem jamais encontrar seu totem protetor. Retornando ao Brasil, Luna trouxe novas técnicas de meditação que conectavam humanos e cavalos em níveis energéticos profundos. Estas técnicas tornaram-se parte fundamental do treinamento de guardiões. Uma noite de tempestade, reminiscente daquela noite original, Luna meditava no estábulo de Malfi. De repente, ela teve uma visão, viu Estrela, Alba e a égua que salvou Ricardo em uma planície eterna, treinando outros guardiões. Na visão, Estrela a olhou diretamente e relinchou. Luna entendeu a mensagem. Sua missão era não apenas preservar o legado, mas expandir exponencialmente. Estava apenas começando. Luna lançou o Projeto Gateway, uma iniciativa para identificar crianças com potencial similar ao seu. Estas crianças seriam pareadas com potros desde o nascimento, crescendo juntos, aprendendo juntos. O primeiro potro Gateway nasceu exatamente 20 anos após a salvação de Luna, uma potra branca nascida de uma das linhagens guardiãs identificadas. Luna a nomeou Esperança. Durante o nascimento de Esperança, algo extraordinário aconteceu. Malfi, agora o guardião sênior do instituto, aproximou-se e gentilmente tocou a potra recém-nascida com seu focinho. Era um ritual de bênção. A potra olhou para Malfi com olhos surpreendentemente alertas para um recém-nascido. No olhar deles, todos presenciaram um reconhecimento mútuo, o velho guardião reconhecendo o novo. Antes de partir para sua próxima jornada internacional, Luna permaneceu na reserva uma última noite. A mesma égua selvagem branca que encontrara em sua peregrinação surgiu novamente. Desta vez, a égua selvagem permitiu que Luna montasse. Juntas, elas galoparam através dos campos sob a lua cheia. Luna sentiu Estrela em cada movimento, em cada respiração sincronizada. No amanhecer, ao retornar ao instituto, Luna encontrou uma carta antiga no estábulo de Estrela. Era do pai de Mariana, entregue secretamente por um funcionário leal. A carta revelava um último segredo. A mãe de Mariana havia sido salva por uma égua branca quando criança, 30 anos antes de Luna nascer. A cadeia de proteção continuava através das gerações, conectando famílias. As guardiãs nos escolhem, Luna compartilhou com Mariana, abraçando-a com emoção. E uma vez escolhidos, somos ligados para sempre, através de vidas, através de gerações. Com o sol nascendo sobre o instituto, Luna preparou-se para sua nova jornada. Ela viajaria para a África para estabelecer o primeiro centro guardião na terra ancestral da humanidade.
Antes de partir, reuniu todas as crianças do instituto para uma última lição. Lembrem-se, cada um de vocês carrega o potencial de ser um guardião. Não apenas cavalos podem proteger e salvar, humanos também. Mas os cavalos, ela continuou, acariciando um potro órfão, eles nos ensinam como. Eles nos mostram que amor verdadeiro não questiona, não hesita, simplesmente age. Quando o avião de Luna pousou na África, seu primeiro destino foi uma reserva onde cavalos selvagens vagavam livremente. Entre eles, uma manada de éguas brancas captou sua atenção. Uma em particular separou-se do grupo, seus olhos pareciam antigos, sábios. Ela aproximou-se de Luna sem medo. No toque entre humano e equino, Luna sentiu o círculo completar-se mais uma vez. Agora entendo, Luna sussurrou, olhando para as montanhas distantes. A história nunca termina, cada final é apenas o início de uma nova jornada. Cada guardião que parte abre caminho para o próximo. Naquele momento, em campos separados por oceanos, éguas brancas ao redor do mundo levantaram suas cabeças simultaneamente. Um relincho ancestral ecoou através das dimensões, respondendo ao chamado. E assim, a lenda de Estrela continuava, não como uma história acabada, mas como um romance eterno sendo escrito com cada nova aurora, cada nova vida salva, cada novo coração curado. O muro que separava humanos de animais, civilização de natureza, havia se tornado uma ponte, construída com cascos de cavalos brancos e mantida pelo amor incondicional que transcende todas as barreiras. O legado de Estrela havia se transformado em movimento global. Agora não era apenas sobre um cavalo salvador, mas sobre toda uma espécie redescoberta, uma antiga amizade renovada, um futuro reimaginado. E assim chegamos ao final desta história extraordinária de amor, coragem e transformação. Uma noite que começou com incrível crueldade terminou criando um movimento global de cura e esperança. A égua Estrela não salvou apenas um bebê naquela noite fatídica, ela salvou uma forma de ver o mundo, demonstrou que o amor incondicional transcende espécies e que a verdadeira coragem age sem hesitar. De uma criança abandonada às garras de predadores, emergiu Luna, uma mulher que hoje transforma milhares de vidas. De um ato de covardia nasceu uma história de redenção que continua inspirando gerações. O Instituto Estrela hoje opera em 47 países, com centenas de cavalos guardiões ajudando crianças, veteranos e todos aqueles que precisam de cura. Cada história de salvação replica o milagre daquela primeira noite. Mariana, Ricardo, Bruno, Luna, cada vida tocada por Estrela carregou seu legado adiante. A égua provou que redenção é possível, que famílias se constroem com amor, não com sangue. E agora, quando você ouvir o relinchar de um cavalo à distância, lembre-se, pode ser um guardião protetor, aguardando sua oportunidade de transformar medo em esperança, dor em propósito. A história de Estrela nos ensina que milagres não são eventos mágicos isolados, são o resultado de coragem persistente, amor incondicional e a escolha consciente de proteger aqueles que não podem se proteger. Você que acompanhou esta jornada conosco, pergunte-se: qual é o seu maior sonho? Como você pode, como Estrela, usar sua força para proteger os vulneráveis e transformar dor em poder? Esta história demandou meses de pesquisa, entrevistas e dedicação da equipe do Patas em Histórias. Contá-la foi um privilégio que só é possível graças ao seu apoio e interesse. Por isso, se esta história tocou seu coração, deixe um comentário abaixo. Queremos saber, qual foi o momento que mais te emocionou? Qual lição você leva desta jornada extraordinária? Não esqueça de se inscrever no canal Patas em Histórias para mais narrativas que mostram o poder transformador do amor animal. Ative o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas histórias emocionantes. Deixe o curtir neste vídeo. Cada gostei nos motiva a trazer mais histórias que celebram a ligação sagrada entre humanos e animais. Seu apoio mantém este canal vivo e crescendo. E compartilhe esta história com alguém que precisa de inspiração, porque assim como Estrela, cada um de nós pode ser o guardião que alguém está esperando para mudar sua vida. Lembre-se, esta não é apenas uma história que termina aqui, é um convite para você ser parte de algo maior, o movimento de amor e proteção que Estrela iniciou naquela noite de tempestade.
Obrigado por acompanhar o Patazang Histórias. Obrigado por chorar, sorrir e sonhar conosco. Sua presença torna cada história mais significativa, cada mensagem mais poderosa. Até a próxima história extraordinária. Mantenha seu coração aberto para os milagres que acontecem ao nosso redor todos os dias. E nunca se esqueça, em cada animal vive uma alma pronta para nos ensinar sobre o verdadeiro amor.